toda a parte de tecnologia para a educação precisa ter como foco principal a educação, a eficiência do trato com o professor, da relação, informação, organização, melhorar a comunicação, esses são os pontos, né? E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o CPB Provas, que é uma aplicação que nós lançamos no final do ano passado em algumas unidades como projeto piloto, e após o uso atender a todas as nossas expectativas, nós lançamos no início do país e nós somos por união implantando, né? De forma gradativa, a gente ir acompanhando o processo para ver se estava atendendo os professores, se a ferramenta apresentava lentidão, etc. E eu queria falar um pouquinho para vocês. Então, dentro do nosso escopo, nossas previsões, nós achávamos que teríamos aí dentro da plataforma algo em torno de 8, 12 mil avaliações realizadas no Brasil, corrigidas dentro de um período de um bimestre, que é implantação. Mas, bem diferente disso, hoje nós temos quase 60 mil avaliações corrigidas a nível de Brasil. Então, a aplicação tomou um tamanho que para nós é uma grande responsabilidade, mas a gente entende que tem atendido bem a educação adventista, e eu agradeço o convite da professora Esther e do campo para poder estar implantando também para vocês. É importante lembrar que a aplicação que eu vou mostrar para vocês hoje, ela já está disponível com o nome dos alunos de vocês, e só não vai estar aparecendo dentro da aplicação os alunos que, por acaso, matricularam-se depois do início do mês 4. Tá? Aí, nesse caso, se você tiver um aluno novo, ele precisa fazer o cadastro no portal. Então, vamos começar aqui. Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre os processos de cadastro, né? Esse é um item bastante importante e muitas vezes a gente tem dúvida. Então, hoje o cadastro no portal, ele para o pai, para o aluno, para o professor, para o gestor, é fundamental para que você tenha acesso às ferramentas, tá? Aonde hoje você faz o login do portal? Você pode entrar no site da sua unidade, no ângulo direito superior, você vai ver lá a guia login e você já vai conseguir entrar, tá? Para os professores, coordenadores, você também pode entrar pelo CPB Edu, tá? Que é onde a maioria já conhece cpbedu.me. Você é redirecionado para esse site, aí você consegue fazer o login, tá? Se você ainda não fez o cadastro, que pode acontecer, quando você for entrar nessa página, vai aparecer o login e senha do ano anterior, se você acessou o portal. E aí, quando você tenta fazer, ele te leva para uma tela de cadastro, que é exatamente essa tela que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui, quando a gente trata de alunos, a única coisa que o aluno precisa para fazer o cadastro é selecionar a escola onde ele dá aula, ou, aliás, onde ele estuda, vai selecionar aluno, já está pré-selecionado, e ele vai colocar o número de matrícula. Já vai aparecer o nome dele aqui embaixo, basta depois ele colocar um e-mail e repetir a senha 2 vezes. Ao clicar em finalizar, o aluno vai receber um e-mail, tá? E esse e-mail, lá nesse e-mail que ele cadastrou, ele precisa entrar e confirmar. E pronto, ele tem acesso ao portal. Ele vai logar agora com esse e-mail e com essa senha. No caso de responsável ou professor, que é o nosso caso, você precisa cadastrar aqui todos os perfis que você tem. Então, alguns professores fizeram o seguinte, são responsáveis, aí ele cadastrou como responsável, apareceu o nome aqui embaixo, aí ele já concluiu o cadastro, colocou e-mail e senha e clicou em finalizar. E aí, quando ele entra no cpb.me, ele percebe que não tem acesso às ferramentas, porque o cadastro dele está setado para responsável de aluno. Tá bom? Então, nesse caso, como você precisa fazer? Depois que você selecionou o colégio e você é responsável, vai aparecer o seu nome aqui embaixo, você não finaliza o cadastro. Você vem aqui, clica em adicionar outra função, selecionando aqui em cima que você é professor também. Vai aparecer aqui embaixo 2 cadastros. Se você tem 3 perfis ou 4, nós tivemos um campo onde tem uma diretora que é coordenadora, que é mãe de aluno e que eu acho que professora também. Quer dizer, só falta ela ser aluna para poder ter todos os perfis. Então, você precisa adicionar todos esses perfis neste momento, antes de adicionar e-mail e a senha 2 vezes para finalizar o cadastro. Se você já fez o cadastro e você fala, nossa, Bruno, eu já fiz como professora, mas não fiz como responsável. Não tem problema, você pode voltar aqui de novo, dentro da parte de cadastro, e aí cadastra de novo todos os perfis e atrela todos eles ao seu único e-mail e senha, tá bom? Então você tem essas facilidades.
Nós temos aqui, eu acho que recebendo alguns professores também do Fundamental 1, mas é importante que outros também ouçam, nós temos um outro produto chamado CPB Jogos, tá? O CPB Jogos, ele está já presente dentro do CPBDU.me. Ele é uma plataforma de 2.400, 2.500 jogos, que você pode baixar e instalar nos laboratórios, nos computadores ou nos netbooks, notebooks, e ele já tem ali aplicações e jogos para o jardim ao quinto ano. Você tem muitas aplicações para o aluno e você também tem algumas aulas temáticas que o professor pode usar na frente da turma para explicar, por exemplo, sistemas do corpo humano, animais vertebrados, invertebrados, uma série de coisas, e tudo infantilizado. Essa mesma aplicação também estará online a partir do próximo mês, no final do próximo mês, à disposição. Tá bom? Vou começar aqui a falar da aplicação, mas eu vi que tem algumas perguntas aqui. Deixa eu só abrir o chat para nós vermos aqui. Vamos lá. Tem algumas dúvidas. Ok. Certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vi aqui que nós temos que está um pouco baixo, eu vou aumentar aqui o volume ao máximo, tá? Para que vocês consigam ouvir o melhor possível. E quem tiver também, gente, quem tiver já está no máximo, inclusive, quem tiver com o celular acompanhando, você também terá sem dificuldade, tá bom? De repente, um fone de ouvido, se vocês tiverem, ajuda bastante para conseguir ouvir a apresentação a partir do celular, tá bom? Então, vou falar um pouco sobre o CPB Prova de formas gerais e depois nós vamos entrar no sistema para fazer item por item. Bom, o CPB Prova é o quê, gente? Ele é um gestor de avaliação. Você pode criar qualquer tipo de avaliação do tipo objetiva dentro do sistema, ou seja, avaliações online e avaliações impressas. E você tem uma série de controles dentro, você tem uma série de métodos e formas de acompanhar, de tabular, ter relatórios, e facilita muito o dia a dia do professor. Essa aqui é a interface do sistema. Então, quando você entra, é exatamente isso que você vê. Na parte esquerda, você vai ver os menus, no centro terá o filtro das questões e do lado direito as questões que você separou, tá bom? Então, vamos lá. Que tipo de avaliação você consegue fazer dentro do CPB Prova? Você pode fazer provas, você pode fazer lista de exercício ou simulados. Qual é a diferença deles? Nenhuma, não tem nenhuma diferença. A única coisa é, se você cria provas e a tela é a mesma, as possibilidades são as mesmas, depois no final do sistema você pode atribuir pesos diferentes. Inclusive o relatório de pesos ficou pronto hoje e de primeira mão vou poder mostrar para vocês. Então você pode setar pesos diferentes para esse grupo de avaliação. Essa aqui é uma avaliação, por exemplo, gente, do tipo impressa. Você pode acompanhar que é um PDF e o sistema já monta isso para você. Você só basta selecionar as questões no banco e aí ele já aparece montadinho via PDF aqui, como está aparecendo no centro da imagem. Tá bom? Então essas são algumas das facilidades que nós temos. Hoje nós temos um banco de questão de 70, já está bem mais de 70, talvez 75 mil questões de ensino médio, nós já temos no sistema. Hoje nós temos uma média de 5 mil questões de Fundamental 2 cadastradas e 2 mil novas questões é a nossa meta por mês, sendo adicionado dentro do sistema. Então, isso nós temos hoje o foco de cadastrar mais questões de Fundamental 2. Mas não fique preocupado. Se você pensa assim, mas eu dou aula para o Fundamental 2 ou dou aula para o Fundamental 1, porque esse sistema, gente, isso é importante, ele está à disposição desde do jardim de infância até o terceiro ensino médio. Então, o limite, gente, o bloqueio, ele é biológico. Então, lógico que os pequenininhos não vão mexer no sistema, mas está aberto para que você consiga utilizar também, tá? Então, você tem aqui a opção de consultar essas questões do banco, mas se você é professora, por exemplo, do quinto ano, e você gostaria de aplicar um simuladinho, alguma coisinha assim, lembre-se que por mais que você não encontre a questão no banco, você pode utilizar questões próprias. Então, se você não tem no banco, mas você tem ali uma relação de questões que você guardou no Word, que estão guardadinhas ali no seu arquivo pessoal, você pode copiar e colar e utilizar a plataforma para fazer o gerenciamento da avaliação, tá bom? Além disso, você tem acesso a 144 mil
as 144 mil questões do Super Professor, você pode fazer a prova lá no Super Professor, aí você salva em um arquivo de Word, por exemplo, e você pode colar as questões, copiar as questões e colar dentro do CPB Prova. Vou mostrar para vocês, tá? Então, ele é um recurso ilimitado, gente. Você pode utilizar suas questões próprias ou o nosso banco de apoio, que está crescendo cada dia mais. Bom, se aquela é uma avaliação impressa, essa aqui é a tela de uma avaliação online. Porque a mesma avaliação que você cria da mesma forma, você pode selecionar se ela é online ou se ela é impressa. Se impressa, você vai imprimir 2 arquivos, a prova e a ficha de resposta. Se online, não imprime nada. O aluno vai conseguir responder as avaliações online de 2 formas possíveis, né? Uma, dentro do canal da CPB, cpbedu.me. A outra forma que ele pode responder é através do aplicativo da educação. Então, nós já temos um aplicativo chamado CPB Prova, que é um ícone verde, que eu vou mostrar no final, que é para o aluno, e nós temos um outro CPB Prova Professor, que é para o professor, tá? Então, como funciona? Bom, já que você tem aqui os 2 modelos, ó, aqui é prova online, lembra, você não precisa imprimir nada. No caso da prova impressa, você precisa imprimir o quê? A prova e a ficha de resposta. Você tem que entregar 2 folhas para o aluno. O aluno vai ler a prova ali e depois, na parte de ficha de resposta, ele vai pintar os resultados, né? Primeira informação, a ficha de resposta já vem impressa com o nome do aluno e já vem com o código dele pintado também, para que ele não se engane, por exemplo, e coisas desse tipo. Então, para você resolver toda essa questão, você já tem tudo preenchido só para o aluno responder as questões. Mas aí você pergunta, poxa, Bruno, então eu posso fazer quantas provas, quantas listas e quantos simulados do sistema? Ilimitado. Nós temos uma escola, por exemplo, em São Paulo, que já tem 420 avaliações dentro do sistema no período de quase aí 2 meses, não deu 2 meses ainda. Então eles decidiram colocar todas as avaliações dentro do sistema e fizeram isso por quê? Porque eles entendem que os resultados de uma avaliação, quando estão dentro de um sistema, você tem acesso a gráficos, você tem acesso a uma série de itens que, numa prova convencional, o professor muitas vezes não tem tempo de tabular para ver quais são as questões mais erradas e retomar o conteúdo depois. Aí você pergunta, mas como eu corrijo essa prova impressa? Aí eu falo, você pode corrigir através de scanner. Se você tem scanner na sua casa ou na escola, você pode utilizar o scanner. Mas a grande surpresa é, além de você corrigir com o scanner, o professor pode corrigir também com o celular. É isso mesmo, com o celular. Basta baixar o aplicativo e fazer uma foto da prova, vou explicar depois como é, e aí, respeitando esses critérios de fotografia da avaliação, você vai conseguir corrigir a sua prova com o celular, sem ter que utilizar scanner, nem fazer nada na mão, tá bom? Essa aqui, gente, é uma ficha de resposta que já está preenchida. Veja, primeira coisa, né? Ela está marcada em que cor? Azul. Nós sabemos que não é a orientação que a gente passa para os alunos por Enem, etc. Mas o sistema consegue corrigir com tranquilidade, mesmo assim, ela em azul, tá bom? Deixa eu ver aqui um segundo. Ah, nós temos algumas participações aqui. Então, você consegue, mesmo o aluno pintando de azul, o sistema vai ler. Se tiver um pouco escuro aqui nas quinas, o sistema vai ler. Se o aluno preencher de lápis, mas pintar bem a bolinha, o sistema vai ler. Se tiver de cabeça para baixo, o sistema vai ler. Se tiver torto para a direita ou para a esquerda, o sistema vai ler. É lógico que você não vai falar isso para o aluno. Gente, tá bagunçado, fica à vontade, faz do jeito que quiser. Mas por que nós aumentamos o grau de perícia da leitura para que você, professor, que estiver corrigindo as suas avaliações ali na sala dos professores, ou em casa, ou no final de semana, não tenha que, sabe, pegar a prova não conseguiu ler, tem que levar a prova na escola, entregar para a coordenadora para ela repintar num outro cartão ou para pedir para o aluno fazer de novo. Então, para não ter esse problema, você faz a foto, coloca no sistema, nós vamos ler a maioria dos tipos de marcação. E tem mais, se tiver algum problema na leitura, nós temos um assistente dentro do sistema, que funciona tanto no celular como no site, que ajuda o professor a corrigir qualquer problema que a prova apresente. Eu vou mostrar depois para você, tá bom? Essa aqui, gente, agora eu vou mostrar para vocês, é uma imagem escaneada. Você veja, olha como tem pouquíssima qualidade, tá vendo?
mesmo assim o sistema lê 100%. Então não precisa se preocupar se o seu scanner é antigo ou se o seu celular é antigo, tá bom? Nós montamos uma estrutura no sistema do celular que não depende do processador do seu celular a correção da avaliação. Ele vai para a internet. Então, isso não exige de você a necessidade de ter um celular novo para fazer isso, tá bom? E depois que ele faz upload, você só precisa estar ali com uma Wi-Fi para não gastar o seu 3G. Mas enquanto você está ali, gente, ó, na sala dos professores, você consegue resolver e corrigir essas questões. Tá bom? É muito simples, os professores têm adorado, têm utilizado muito. Você corrige tudo ali com o seu celular, sem ter que colocar em scanner, etc. Tá bom? Então vamos agora para as telas do sistema. Aqui eu tenho os 3 itens de avaliação que você vai mais usar: prova, simulados e lista de exercício. Então vou simular com vocês agora, tá? Se eu selecionar uma prova, por exemplo, a primeira coisa que o sistema pergunta é impressa ou é online? Então vamos fazer impressa, tá? Vamos ver o que o sistema mostra para nós. Essa tela aqui de filtro. Aqui eu coloquei, por exemplo, uma área específica, ó, citologia. Mas você pode também afunilar por áreas. Matemática e suas tecnologias, depois você seleciona matemática, depois a área específica ou a instituição, e aqui aparecem as questões. Hoje aqui, nessa foto, aparece 511 questões. Mas se eu entrar hoje no sistema e testar com vocês, vai aparecer hoje uma média de 570 questões. Por quê? Porque o sistema ele tem frequentemente atualizações de novas questões federais. Então você vai perceber que várias questões que de repente você não achou hoje, na semana que vem estará ali à sua disposição. E aqui embaixo você tem criar questão, porque vamos supor que você não encontrou aqui dentro desse monte de questão uma questão e você quer fazer uma questão de próprio punho, você pode clicar aqui em criar questão, vai abrir um menu e você coloca lá o título, o corpo da questão, as alternativas, seleciona a alternativa correta e depois seleciona aqui para a sua avaliação. Perceba que aqui eu tenho 2 questões separadas. Se a questão você já utilizou em algum momento, ela vai ficar laranja para te ajudar, para que você não use a mesma questão. E aqui em cima você tem do lado de tag o nível de dificuldade. Então nós temos questões fáceis, médias e difíceis, que são categorizadas conforme os alunos acertam mais ou menos dentro da rede adventista. Então se você tem uma questão que tem um índice de erro muito grande, ela se torna de média para difícil. Se você tem, por exemplo, uma questão que agora caiu bem parecido no vestibular, no Enem, vários professores estão utilizando, então agora ela se torna, por exemplo, de difícil, ela se transforma a média e depois pode também se transformar em fácil. Então você consegue calibrar as questões para poder montar aqui, tá bom? Depois que você selecionou a questão, tá? Você vem para essa outra tela, que é a tela de configuração. Aqui você vai cadastrar a data da aplicação. Então, você, professor, selecionou uma prova para imprimir, você está em casa, vamos supor no domingo. Então, você colocou, olha, eu quero que a prova esteja à disposição dia 16. A coordenadora ela vai ver essa data e ela vai imprimir a prova na escola, tá? Você não precisa mandar nada para o PDF para ela nem nada. Ela vai imprimir e vai deixar na mesinha dela lá, esperando para você chegar, comer um docinho também, um bombom, um bis, alguma coisa. E aí você vai lá, pega a sua prova, pega que é a lista de prova e também a lista de cartão resposta e leva para a sua sala para você aplicar. Mas aqui tem umas outras informações muito interessantes, como a data de liberação. Por que isso é importante? Se você, vamos supor que aplique a prova dia 20 e vai aplicar de manhã e à tarde. Se você não colocar aqui para mostrar no dia 21, por exemplo, o pessoal da manhã, se você já corrigiu, vai ver a resposta e pode passar o pessoal da tarde. Então é bom que você determine a data que você quer que a liberação apareça para os alunos. E isso independe de quando você fez a correção. Se você fez antes, o sistema não vai mostrar até o dia 21. E aqui, gente, vem uma coisa muito legal, que é a oportunidade de você selecionar 4 tipos de prova. O sistema vai embaralhar a sua prova e vai montar 4 modelos, A, B, C e D. Então imagina, você na hora de entregar a sua prova na sala de aula, não vai precisar se preocupar tanto com a cola, olha só. Por quê? Você tem 4 modelos para distribuir na sua sala de aula, tá? Aqui embaixo, você tem uma outra opção muito legal, que é determinar para quem eu vou aplicar essa avaliação, por exemplo. Né? Aqui é uma avaliação impressa. Séries completas ou alunos específicos. Então, se você vai fazer uma prova por terceiro ensino médio, seleciona o terceiro ensino médio. Se você vai fazer uma prova só de recuperação, você pode clicar aqui em alunos e só selecionar aqueles alunos que vão fazer a prova de recuperação. Se você quer fazer, por exemplo, uma prova
é, de inclusão, por exemplo, para um aluno de inclusão. Você pode clicar aqui, só selecionar aquele aluno específico e montar um modelo de prova para ele. E aqui embaixo você tem um lugar onde você coloca uma informação que vai aparecer impresso no cabeçalho da sua prova. Aqui você pode colocar a data de recuperação, quais são os descritores, né, habilidades e competências, pode colocar instruções para a prova, pode colocar uma série de informações que vão aparecer impressas no topo da prova, tá bom? Então aqui você terminou esse processo, basicamente você terminou a prova. Eu queria ver vocês responderem, mas não dá. Se tá difícil até agora. Gente, você vai perceber que o sistema é muito simples. É muito rápido você conseguir fazer uma prova. Nós terminamos esse sistema em torno de setembro do ano passado. E 3 meses seguidos a gente trabalhou só para facilitar o uso. Quantos cliques a menos a gente consegue, por exemplo, colocar para o professor, para que ele não tenha que, sabe, fazer uma pós-graduação para usar o sistema. Então a gente se concentrou muito nisso. Depois de um treinamento numa escola, por exemplo, lá em Mogi das Cruzes, que foi a primeira escola que fizemos o piloto, nós tivemos ali 35 dos professores, depois eles tiveram mais de 90 avaliações feitas no 4º bimestre, sem nenhum chamado de suporte. Tá? E isso é uma informação muito positiva. Você vai perceber que o sistema é mais fácil até do que bom. Tá bom? Esse é o nosso objetivo. Agora eu vou criar uma prova online. Fizemos uma impressa. Qual é a diferença do online? Eu vou pular aquela parte inicial de selecionar as questões, porque a tela é a mesma. A única coisa que muda é essa tela aqui, que é a tela de configuração. Essa tela é muito importante, tá? Eu vou voltar aqui só para a gente falar de um detalhe muito importante. Quando você criar uma questão, você pega do nosso banco, são questões federais, você vai ter essa opção aqui, ó, adaptar questão. Ao clicar, você vai poder alterar uma questão federal. E agora, em vez de pertencer, por exemplo, à Unicamp 2017, vai aparecer o seu nome, professor. E isso ajuda muito na hora de você preparar uma avaliação online, porque qual é o primeiro medo que a gente tem? Poxa, o aluno vai colar em casa e tal. Bom, o nosso sistema possui um grupo de ferramentas e travas anti-cola. E elas começam aqui. Uma das formas dos alunos colarem mais é quando eles digitam o enunciado da questão no celular, no Google, por exemplo, e já o Google separa e identifica a questão. Então, se você, professor, clicar aqui ó, em adaptar questão, e aí ao adaptar a questão, você troca, por exemplo, o enunciado, ou troca a problemática, a fórmula, qualquer coisa nessa linha, se o aluno estiver em casa fazendo avaliação ou na escola e tentar colocar o enunciado, não será a mesma questão. Então, só de começar a fazer dessa forma, você já ganha, já tem um grande diferencial, isso já atrapalha muito o aluno na hora de fazer uma cola. Bom, agora nós vamos voltar aqui para as travas, que é na parte online, né? Que mais a gente tem aqui, ó? A data de aplicação com horário e minuto e tempo máximo. Essa é outra trava que nós temos. Então, vamos supor que você leciona de manhã e você quer fazer uma prova para que os alunos façam no período da tarde. Você pode setar aqui, ó. Eu quero que a minha avaliação, por exemplo, comece 2 da tarde, tá vendo? Você pode determinar. E ela encerre 2h05, por exemplo. Veja só, o que eu quero dizer com isso? Todo aluno tem que começar a avaliação entre 2 da tarde e 2h05. Depois que ele começou, o sistema vai se valer do tempo máximo. Então, vamos supor que você coloque, começa a prova 2 da tarde a 2h05, o aluno começou, você dá um tempo máximo de 30 minutos. O que a gente ganha com isso? Os alunos tiveram que começar juntos. E isso já atrapalha muito, porque não vai dar tempo de um aluno terminar a prova completa para depois passar o resultado para os demais. Entende? Se você já fez o processo de mudança do texto na adaptação de questão, nesse tipo de configuração aqui, você neutraliza praticamente essa opção de cola. Mas tem mais travas. Você pode clicar na primeira opção aqui, ó, bloquear saída do estudante da tela. Se o aluno tentar, gente, minimizar a janela, ou se ele tentar, por exemplo, dar um alt tab, por exemplo, automaticamente o sistema vai aparecer para ele uma mensagem: sua prova será cancelada. Então ele não pode minimizar para ir para o Google, ele não pode minimizar para tentar mandar um e-mail, alguma coisa, senão a prova é cancelada, desde que você marque aqui. Você também tem a opção, gente, ó, de embaralhar questões. Embaralhar não é 4 modelos, é embaralhar. Você tem 10 questões,
Eu nem sei vezes quanto a gente precisa fazer, um professor de estatística teria que fazer, para ver quantos modelos de prova você teria. Então, você imagina, as questões estão adaptadas. Então, se eu estiver fazendo a prova em casa no computador e eu tenho o celular na mão, eu tentar colocar o enunciado já não dá. Lembra que as questões, se eu tentar escrever aqui para um amigo, qual a resposta da questão 1? A questão 1 minha é provavelmente diferente das dos outros. Não dá tempo. Então, se você faz, por exemplo, 10 questões, eu sugiro que você coloque tempo máximo 30 minutos. Porque aí você tem 3 minutos por questão, que é a média que a gente tem no Enem. E isso, gente, vai atrapalhar muito. A ideia é o seguinte, é que seja tão difícil você fazer uma avaliação online, que seja mais, aliás, colar, que seja mais fácil você estudar, tá? Então esse é o nosso propósito. Aqui embaixo você tem um campo de observação também para avaliação online, que é um show, gente. Dá para fazer muita coisa com campo de observação no caso de uma avaliação online. Olha o que você pode fazer. Você pode colar aqui, por exemplo, um link de um vídeo do YouTube para que o aluno clique e assista antes de começar a avaliação. Então você pode trabalhar aqui também sala de aula invertida. Você pode colar um vídeo e escrever aqui embaixo na instrução. Alunos, assistam esse vídeo, eu, professor, gravei, dá uma olhada, revisem aqui, para que vocês consigam fazer a avaliação ou a lista de exercício, ou o simulado online. Você fica à vontade. Você pode ter essa opção, e aí o aluno consegue assistir quantas vezes quiser o vídeo antes de fazer o exercício, tá? Então você tem todas essas opções no caso de avaliações online, tá? Deixa eu ver aqui algumas participações. Se tem alguma dúvida aqui, vamos lá? Certo. Tá. O pessoal está fazendo atendimento, questões técnicas. Alguns detalhes, gente. Esse treinamento está sendo gravado, tá? Eu estou indo assim um pouquinho rápido realmente, mas a ideia é que depois você vai consultar esse treinamento para você voltar quantas vezes quiser, tá bom? Além disso, nós temos um canal no YouTube que eu vou mostrar depois, que tem os vídeos, todos os treinamentos do CPB, provas. E eu vou mostrar para você depois a rede de suporte que nós vamos pôr à sua disposição para que você sempre encontre alguém para tirar uma dúvida, tá bom? Então vamos lá. O sistema também conta com, deixa eu ver aqui, um lugar para que você faça, por exemplo, um lugar cadastrado com todas as avaliações, para que você, professor, saiba quais avaliações você já aplicou, tá? Nós também temos no sistema a parte de relatórios, que é o filé mignon do nosso sistema, né? Quer dizer, filé mignon não pode. Alguém falou para mim que não pode, então vamos supor que é nosso glúten. Que delícia, aquele glúten do molho madeira. Que é justamente a parte de relatórios. E é o maior dos sentidos, porque aplicar as avaliações é uma coisa, vai facilitar muito o professor, a organização, a retomada, mas o relatório é o prato principal, né? Então você pode entrar aqui na parte de relatórios, olha aqui essa informação que eu tenho, por exemplo, de um simulado. Esse simulado era multidisciplinar, então o sistema me apresenta quais são os pontos fortes e os pontos fracos dos alunos, ou seja, dessa turma. Olha que eu consigo entender, olha que interessante. No caso de geometria plana e médias, são disciplinas de matemática, aliás, áreas de matemática, os alunos foram muito bem nesse simulado, é um ponto forte. Agora, quando eu vejo ponto fraco, olha só, matemática é o segundo e terceiro item também, ó, equações e trigonometria. O que a gente aprende com isso? A primeira coisa é que, às vezes, o aluno não é que ele está mal em matemática ou mal em biologia. Às vezes é um assunto específico que não ficou claro, mas que, num todo, não é que ele está com um problema em tudo, né? Então, a ideia dos pontos fracos e fortes é mostrar para você, professor, o que exatamente você precisa retomar com o aluno. O que está indo bem, o que está tranquilo e o que você precisa retomar. E isso é muito bom para a orientadora, para a coordenadora. Você tem esses relatórios. Além da proficiência do aluno, qual foi a porcentagem de acerto por aluno, né? Quantos acertados? Você tem um top mais da turma, um top menos. Só o top mais aparece para a turma, para que eles vejam assim, como eles têm ido nas avaliações. Então, você tem aqui alguns relatórios importantíssimos, ok? Nós temos também a tela da coordenação pedagógica. É uma tela que você precisa dominar essa tela específica para você conseguir operar todo o sistema. Dentro do relatório coordenação pedagógica, você pode clicar aqui, ó, em cima da prova e visualizar essa prova. Você tem aqui a data de aplicação, a porcentagem de participação, o desempenho. Você também tem aqui na guia professores
quantas provas, listas com simulados cada professor realizou, para que você consiga controlar e identificar talvez um professor que precisa de um pouco mais de ajuda, que tenha dúvidas, tá? Então, são alguns relatórios de uma delas das coordenadoras. Você também tem, olha, como coordenadora, criar um simulado para sua escola e atribuir para cada professor da escola uma quantidade de questões que ele tem que selecionar no banco ou selecionar de suas questões pessoais, tá? Tem essa opção também. Outra coisa, assim, gente, toda prova que você cria, você tem a opção de compartilhá-la ou não. Se você compartilha, ela fica à disposição de todos os professores do então você pode estar utilizando. Assim como você, professor, também pode fazer uso de outras provas que foram corrigidas também, tá bom? Então você tem esta opção dentro do sistema. O que mais a gente consegue fazer dentro do sistema? Envio de mensagens e de arquivo para os alunos. No caso das coordenadoras, podem enviar para os professores também. Então, professor, se você tem uma mensagem para avisar para os alunos, você seleciona a turma e manda dentro do sistema. Ele tem uma opção seguinte, gente. Se você marcar, o aluno não pode responder sua mensagem. Isso é muito bom, para que você não tenha que ficar respondendo mensagem fora do horário. Só notifique o aluno, tá? Porque muitos professores têm grupo de WhatsApp do aluno, etc., da turma, e a gente sabe que juridicamente isso é um problema muito grande. Dependendo do que a gente falar ali, etc., a gente pode ter um cliente talvez mal intencionado, que prejudique você. Não é a forma melhor de se comunicar, né? Mas existem casos e casos, claro. E você pode aqui, então, enviar mensagens e também pode enviar documentos. Por exemplo, se você quiser trabalhar com sala de aula invertida, você pode mandar um documento para ele estudar em casa, para que na sala de aula você consiga trabalhar a questão específica, tá? Então você tem muitas opções. Você também vê, professor, o calendário da turma. Você consegue ver, por exemplo, se outros professores marcaram provas para aquela turma, sua turma que você também leciona. E se for uma avaliação, por exemplo, tiver 2 avaliações no dia, você pode ter aí a opção de passar a sua avaliação para um outro dia, tá? Mas fica a seu critério. Bom, gente, lembra que eu falei que qualquer questão que você tenha pessoal, você pode copiar e colar no sistema? É só dar Ctrl C e Ctrl V. Isso não é uma coisa difícil, mas a gente pensou, será que eu consigo facilitar mais ainda? Consigo, né? E aqui eu tenho uma opção no sistema muito interessante, que é a importação de questões. Se você, professor, tiver uma prova de Word como essa que eu estou mostrando aqui, ó, respeitando alguns critérios, que é toda questão começa com número parênteses, ou número traço, ou número ponto, e todas as alternativas, letra parênteses, letra ponto ou letra traço, você tiver uma prova toda montada já e tudo, você não precisa dar Ctrl C e Ctrl V. Basta subir aqui no sistema, clicando em escolher o arquivo, e o sistema já vai pegar essa sua prova que está no Word e encaixar dentro do sistema com imagem, com tudo. Você só vai ter que selecionar a alternativa correta da sua questão e o sistema vai te perguntar, você quer aplicar para que turma e se é impressa ou se é online. É bom ou não é? Então nós colocamos essa ferramenta porque a gente quer facilitar ao máximo a tua vida. Então se você tem um banco de provas já guardado no computador, não precisa dar Ctrl C, Ctrl V em cada uma delas, basta importar o arquivo inteiro, desde que siga esses parâmetros e você vai conseguir subir para a plataforma. Agora, já no final do mês 4, início do mês 5, nós vamos também habilitar a ferramenta de redação. É isso mesmo. Nós temos um assistente de correção de redação, onde o aluno vai poder digitar a sua redação, ou o professor vai poder fotografar a redação do aluno. Tem vários temas, o professor também pode colocar um tema, e aí, a partir da redação do aluno, o professor vem para esse assistente, tá? Ele se torna um corretor, aonde ele pode selecionar as questões que têm os problemas. Então, por exemplo, do lado direito nós temos todas as observações, tá vendo? Possíveis. Problemas de vírgula, adjunto adverbial e outros tantos itens. Basta você colocar na cor e selecionar quando encontrar esse problema. Então, não é que tem alguém corrigindo para você a redação. Mas se você, professor, leva, vamos supor, 30 minutos para fazer a correção de uma redação bem feita, agora você vai poder fazer 2 ou 3. Então, até para o professor, para trabalhar esse importante mecanismo que é a redação, tem uma importância incrível na hora de se fazer um Enem, por exemplo, você vai ter aí, no mês 5, até o final do mês 5, essa ferramenta habilitada para vocês também, tá bom?
Além disso, gente, olha só o que o sistema tem também. No caso do ensino médio, se a escola tiver assim bastante prova cadastrada, o sistema vai identificar o ponto fraco de cada aluno individual, e assim como no exemplo aqui, se você, por exemplo, professor de matemática, carregou suas provas, e o sistema entendeu que nas últimas 5, 6 provas que você subiu, eu tenho alguns alunos com dificuldades no assunto, outro em outro assunto. O sistema vai enviar automaticamente, autônomo, sem a intervenção do professor, 10 questões focadas naquele ponto específico de dificuldade do aluno. Então, ele manda as questões ali para o aluno, para que é como se fosse uma recuperação contínua. Então, todo aluno do ensino médio tem a oportunidade de receber essas questões 10 diariamente, focadas em seus pontos fracos individuais. Por isso a importância, professor, de você, aos poucos, né, migrando suas avaliações para dentro do sistema, para que o sistema consiga entender o perfil de cada aluno e quais as dificuldades maiores que ele tem. Tá bom? Esse aqui, gente, é o aplicativo do aluno, verdinho, tá vendo? Funciona tanto para iOS, que é Apple, como também para Android. E essa aqui é a tela do aplicativo. Então, os alunos logam nesse aplicativo com o mesmo cadastro do portal, assim como o professor também loga com o mesmo cadastro do portal. Aqui, gente, é uma prova, tá vendo? Para você fazer a correção de uma prova, basta colocar os 4 pontos da avaliação dentro desses 4 pontos da câmera do seu celular. Se você fizer isso e realizar a correção, dificilmente você terá algum problema, tá? Normalmente faz a correção de todos os cartões sem nenhuma dificuldade, ok? Agora eu gostaria, professor, que você fotografasse com o seu celular ou anotasse este número, porque este número é o número do suporte, tá ok? Basta você mandar o seu WhatsApp uma dúvida para este número e vai ter um sistema que vai te atender e te perguntar. Sua dúvida é sobre o quê? CPB Prova, Enem Interativo, Super Professor, portal, problema de login, ou uma dúvida pedagógica, ou também universidade corporativa. E aí você vai clicar no número. Então ele vai te dar, digite 1 para tal coisa, 2 para tal coisa, você coloca lá 2, CPB Prova. Vai abrir uma janela e você vai colocar sua dúvida no WhatsApp. E aí tem uma fila de atendimento, conforme chega na sua vez, vai ter um atendente, muitas vezes serei eu, vou responder a sua dúvida, tá? Além de ter esse número de WhatsApp de atendimento, nós também temos um chatzinho que fica em azul. Eu vou abrir agora o nosso sistema para que você acompanhe esse chatzinho aí e com isso acompanhar. Tá vendo esse chatzinho aqui, ó? Basta clicar e dentro do horário comercial nós temos aqui 3 profissionais à disposição para responder o mais rápido possível qualquer dúvida que você encontre. Tá bom? Então nós temos um monte de fontes para que você não tenha dúvida, que você consiga ser atendido. Eu vou entrar aqui, por exemplo, agora no nosso canal, ó, o canal CPB Edu, tá? Que é o canal do YouTube. Eu vou entrar aqui agora só para mostrar para vocês. Olá, amigos. Mais uma vez nós estamos juntos. Aqui quem fala é o professor Bruno Leonhardt. Clicando em CPB Edu, você vai entrar nesse canal, tá? Vai clicar aqui em vídeos. Dentro de vídeos nós vamos ter aqui a playlist, né? Nós temos a playlist do CPB Prova, tá aqui, ó, tá? E aqui tem um monte de questão, um monte de vídeos. Nós temos um treinamento completo de 1 hora. Nós temos um monte de outros vídeos e todos estão ali à disposição para vocês, tá? Então basta acessar depois o CPB Edu. Você tem um vídeo só de como ler com o celular os cartões, como subir as respostas, como ver os relatórios e um monte de coisas, tá bom? Eu vou entrar agora aqui no CPB Prova, vou mostrar para vocês aonde está dentro do portal também, tá? Para que a gente consiga aí acompanhar. Deixa eu selecionar aqui. Você vai entrar em cpbedu.me, que é um ambiente que você já conhece. E aí você vai entrar aqui, você vai fazer o login. Depois de realizar o seu cadastro, você já tem o cadastro ótimo. É muito importante que você peça que os alunos, gente, façam cadastro no portal. Porque se ele não tiver o cadastro no portal, você não vai conseguir fazer com ele uma avaliação online. Ele não vai poder responder online. Embora tenha todos os nomes dos alunos. Então, com os nomes dos alunos, você consegue fazer avaliações impressas, né? Mas no caso das avaliações online, aí você precisa que ele tenha o cadastro, tá bom? Então, vamos lá. Para os próximos itens. Entrei aqui no cpbedu.me. Se tiver algum TI assistindo, aqui embaixo está o CPB Jogos, tá vendo? Basta clicar e instalar nas máquinas para ter aqueles 2.500 jogos que nós comentamos no início.
Mas o nosso foco hoje é o CPB Prova, é o terceiro ícone. Basta clicar nele e você já será redirecionado para a plataforma. Na hora que a plataforma entra, vai estar aparecendo somente aqui as escolas que você leciona, tá bom? Então, se você dá aula em 2, 3 escolas, lá na hora do cadastro, antes de concluir, você vai selecionar um perfil de uma escola, aí antes de concluir, você adiciona o perfil de outra escola, 3, 4 escolas que você tem, antes de colocar o e-mail e cadastrar. Então, aqui eu vou entrar dentro de uma escola teste, aqui são as minhas escolas, para que a gente consiga fazer, então, aqui alguns testes. Vamos lá. Selecionei aqui. E eu já tenho aqui o menu principal, tá aqui, ó, painel, avaliação, tá? E eu vou criar agora uma avaliação do zero. Olha como, gente, é muito simples. Eu entrei aqui, avaliações, exercício, prova ou simulado. Vamos criar uma prova, por exemplo. Prova. O sistema você vai ver que ele vai apagar praticamente, só vai me dar a opção depois de eu clicar em prova nova, se é online ou se é offline, olha só. Entrei aqui em provas, adicionar nova prova. Aqui são as provas que eu já criei, tá vendo? Só para que você tenha aqui uma visão. Agora eu vou clicar em adicionar prova. Cliquei, o sistema ficou todo escuro, tá vendo? Online ou impressa? Vamos começar por impressa. Selecionei impressa. Entrei aqui a parte impressa e já estou com o menu. Vou colocar aqui o nome, ó. Prova teste, segundo bimestre, sexto ano, por exemplo. E aqui eu já tenho as questões. Então eu vou procurar aqui, ó. Citologia. Vamos ver quantas questões ele me traz? Deixa eu entrar aqui, eu vou precisar fazer o login de novo. Essa tela ficou aberta há muito tempo, tá? É importante lembrar o seguinte, gente. Além das questões do banco, relembrando, nós temos a opção também de utilizar questões próprias ou questões do subprofessor, provas que você tem guardado, tá? Então, eu vou entrar aqui de novo. Como eu fiquei muito tempo fora, ele não fez o login, mas nós vamos abrir agora. Se você tiver, de repente, com o seu celular nesse momento e você quiser acessar também o cpbedu.me também pelo seu celular para que a gente faça juntos, você também pode, tá? Aquele que tiver com computador e tiver com celular. Então você entra aqui, coloca o título da sua prova, tá? Vou colocar qualquer coisa aqui. Vou selecionar aqui as questões. E vai aparecer aqui, então, olha só, lembra que eu falei que estava 570 questões? Já tem 572, tá vendo? Então, veja, o sistema é sempre carregado com questões novas. Qualquer uma das questões você pode clicar, ampliar, tá? Aí você vai ver a questão, gostei da questão, legal, tal, alternativa correta, e aí você pode clicar em adicionar. Olha só, já selecionei a questão que queria, tá? Aí eu vou descer aqui mais. Gostei, deixa eu dar uma olhada nessa questão. Ou vou mudar agora o nível de dificuldade. Quero questões médias. Então, das 572 questões, quantas são médias? Tem 354. Eu quero pronto. Agora eu quero também uma difícil. Pronto. Tenho 93 questões difíceis. Adicionei. Quantas questões tem minha prova até agora? 3. Aí eu vou entrar aqui agora e vou ampliar. Que legal, a questão é essa, tá bom. Mas eu acho que eu quero editar a questão. Aí você clica em adaptar, olha só. Quando eu clico em adaptar, abre aqui essa tela. Basta você vir aqui no enunciado, faz a adaptação que quiser. Se você é professor de matemática, química e física, você pode clicar aqui, ó, em fórmulas, tá vendo? Selecionando as fórmulas, você tem um assistente de fórmula incrível. Você pode colocar aqui as suas fórmulas, monta à vontade. Pode fazer edição, ó, dos números, ó. Você pode substituir as letras por números e depois você clica em inserir e ele entra aqui para você. Bem facinho. Aí você pode vir, a alternativa correta vai estar em verde, marcado. Tá aqui, ó, em verde. Você pode selecionar outra. Pode trocar as respostas de lugar, você pode fazer o que você quiser. Aí você desce aqui embaixo, a questão já está categorizada. Essa categorização, gente, ela é muito importante, por quê? Porque depois os relatórios vão te apontar essas áreas específicas. Se você não categorizar uma questão do zero, eu vou mostrar daqui a pouco como faz uma do zero, você não vai ter, não consegue ver a nível de relatório o que item específico o seu aluno apresentou dificuldades. Aí terminou isso, você vem aqui embaixo, ó, salvar questão.
Pronto, a sua questão foi adaptada, tá? Basta descer aqui, você terá essa adaptação aparecendo. Aí você pensa, bom, poxa, Bruno, bom, agora eu fiz essa parte, para onde eu vou imprimir, onde tem a configuração? Só descer aqui, ó, e em seguida você já tem a parte de configuração que eu já expliquei, tá? O status está disponível, qual é a data de liberação do resultado, a data de aplicação. Você quer compartilhar essa prova com outros professores do Brasil, né? Pode compartilhar imediatamente. Por que isso é importante compartilhar imediatamente? Se você dá aula em 2 escolas, você pode compartilhar a avaliação que você fez numa escola e aí você loga na outra escola. Lembra que tinha um monte de escola aqui no início quando eu entrei? Então, aqui, ó, lembra? Aí você vai sair, vai entrar na outra escola e você vai na parte de provas compartilhadas e duplica a prova que você compartilhou. Pronto, você já tem uma prova duplicada nas 2 escolas que você leciona, tá? Aí você selecionou isso, você vem aqui para o bimestre, vai estar marcado o primeiro bimestre. Quem fará essa avaliação, né? Turmas completas ou alunos específicos, né? De repente, alunos especiais, de inclusão, ou alunos de recuperação. Você tem as 2 opções. E aqui embaixo, você tem um lugar para, de repente, colocar quais são as competências e habilidades, ou as informações, para ele ler, né? Você tem as opções. E aí você clica em salvar a avaliação. Quando você clicou em salvar, você vem para essa tela, que é a última tela. Essa última tela já está com a prova pronta. Aqui você vai clicar em imprimir, tá? E imprimir a avaliação. Isso quem vai fazer normalmente é a coordenadora, mas é importante, professor, que você saiba também. Aí qual é o modelo? Por exemplo, a coordenadora vai imprimir um pouquinho de A, um pouquinho de B, um pouquinho de C, um pouquinho de D, porque ela selecionou 4 tipos de prova, lembra? Aqui em cima em cabeçalho, você vai colocar cabeçalho padrão, alternativa lado a lado ou não, e aí você clica em imprimir a avaliação. Então, vou selecionar primeiro o modelo A, imprimir a avaliação. Perceba que o sistema já vai deixar a prova configuradinha, com cabeçalho, tudo prontinho. Você não tem que fazer essa edição depois totalmente na mão ou no Word, etc. Você não precisa, basta imprimir. Aí você volta para o sistema, porque agora que você imprimiu a prova, você vai imprimir o cartão resposta. Tá aqui já, ó, cartão resposta. Pronto. Aqui você entra, seleciona qual turma você quer que apareça o nome no cartão. Aqui tem os alunos que são dessa turma. Seleciona PDF ou HTML. Você vê, ó, você não precisa, professor, depois de montar a sua prova, mandar um PDF para a sua coordenadora, porque ela já tem acesso às provas que você faz. E aí você clica em imprimir cartões resposta. Aí abre essa tela e você faz a impressão já com o nome do aluno e já com o código dele pintado. Se ele pegou a prova de modelo A, ele vai pintar aqui, ó, modelo A. Se ele pegou uma prova modelo B, ele vai pintar o modelo B. Por que isso ajuda muito, gente, a questão de cola até na sala de aula? Antigamente você perguntava assim, ó, o aluno ia perguntar para o outro, qual a resposta da A? Qual a resposta da 1? Aí eu respondava, é A, é B. Agora a coisa ficou difícil. Um vai perguntar assim, ó, qual a resposta da 1? Aí o outro vai responder, mas qual que é o modelo da tua? Aí o outro responde, mas é B. E a outra responde, mas o meu é C, eu não sei. Então, a gente vai dificultar muito esse processo, tá? A gente ri um pouco nessa hora, mas não é uma coisa muito engraçada, né? Então, você consegue fazer a impressão. E depois que você fez a impressão, professor, você clica aqui, ó, em cartão resposta. Isso o TI também pode fazer na escola, que é para subir para o sistema os cartões respostas quando você faz scanner, tá? Utiliza o scanner, faz a digitalização através do scanner. Aí o sistema vai te perguntar, você quer uma prova de 80 questões ou de 100 questões? Qual que é a diferença de uma para outra? A de 80 questões são 2 alunos por página, você tem que cortar no meio. E a de 100 questão é uma página cada aluno. Aí selecionou 80 questões e você vai abrir aqui o sistema para você entrar depois de ter escaneado ou ter fotografado com o celular, porque você pode também fotografar com o celular e depois colocar no computador, como se fosse um pendrive. E aí você clica em Open e aí os seus arquivos, ó, já começam a subir e as correções começam a acontecer. Depois que ele subiu para cá, o sistema vai começar a preencher aqui embaixo, tá vendo? Ó, processando, aguarde. Você pode fazer outra coisa, pode sair do sistema, sobe as outras questões, vai fazer qualquer coisa e deixa ele processando. Depois, quando voltar, ele vai dizer já qual é a nota de cada aluno ou se tem alguma dúvida, algum problema. Se você, professor, fizer a correção com o celular, você nem vai ter esse problema. Você já vai fazer a correção do celular e ele já vai fazer esse carregamento automático para você, tá? Então, veja, gente, é muito,
Muito simples. Agora eu vou entrar numa escola que já tem usado o sistema para que você acompanhe alguma coisa de relatórios, tá? E também acompanhe a parte de relatórios e também a parte de correção de gabaritos quando você tiver algum problema, tá? Então, eu vou entrar aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu entrar numa escola aqui. Ah, tem aqui, ó. Vou selecionar Campo Limpo, que é a escola onde eu comecei a minha. Primeiro eu comecei minha carreira no Colégio do Brooklyn, depois no Campo Limpo. Então vamos lá. Essa escola começou há pouco tempo, já tem 139 avaliações dentro do sistema, tá vendo? Então é um sistema assim, gente, que se alastrou muito mais rápido a nível de utilização do que até a gente imaginava. Então eu entro aqui, ó, dentro de avaliações. Então vamos supor que eu já tenha feito a avaliação, eu vou clicar em provas, tá? E aqui tem as provas que eu já criei. Então eu vou começar vendo os relatórios dessas provas, tá bom? Antes disso eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar na avaliação para que a gente veja como é a parte de correção que eu disse, tá? Então lembra dessa tela que é onde você faz a impressão? Essa aqui é uma avaliação que foi uma avaliação diagnóstica, ela é um simulado que foi enviado para todas as escolas da União Central Brasileira. Então, quando eu entro aqui, ó, consigo fazer a impressão dos cartões, mas o que me interessa agora é ver o upload dos cartões. Esse passo é importante para o professor que tem scanner ou para a coordenadora e TI que tem scanner na escola. Quando você faz o upload, você também, professor que tem celular, vai aparecer isso aqui, ó, processado e um símbolozinho verde. Isso significa que a prova foi lida tranquilamente, tá? Mas você vai ver algumas que vão estar assim, ó, laranja, tá vendo? Isso significa que tem um alerta nessa prova. Que alerta é, ó? O aluno fez 89 questões de 90. Você pode clicar agora em editar para você ver se realmente foi isso que aconteceu. Aqui você vai ver que já tem as marcações do aluno, tá vendo? Então vamos ver o que aconteceu na questão 55 desta avaliação. Ó, questão 55, o aluno realmente não respondeu. Se um aluno, por acaso, marcar duas questões, duas respostas na mesma questão, ela também vai ficar laranja. Então, no caso dos professores que dão ali, de repente, uma avaliação para o sexto ano, para o nono ano, e aí um aluno fale, poxa, professor, eu marquei 2, mas eu coloquei do lado que a resposta certa era A, me desculpa, vai aparecer esse alerta. Se você, professor, quiser aceitar e marcar pelo aluno, você vem aqui, ó, marca B, porque ele escreveu, vamos supor, do lado, eu quis dizer B, mas marca em C, e clique em salvar questão, que o sistema vai reconhecer. Se aparecer que o aluno não foi identificado, basta vir aqui em cima e selecionar qual aluno da escola essa avaliação pertence. E ele já vai passar a autoria deste cartão para este aluno, tá bom? Então, gente, você tem várias opções. Se a questão, por exemplo, você escaneou de cabeça para baixo ou não alinhou a prova corretamente, você clica em corrigir, tá? E basta alinhar a prova, tá vendo? Ó? Você pode alinhar a prova dentro dessa área de recorte, clicar em reprocessar imagem e pronto, já terá concluído este processo. Então, gente, dificilmente você terá uma necessidade de escanear algo duas vezes, tá? Normalmente é uma vez só e aqui dentro você conserta qualquer problema que tiver e aparecer. A gente chama de auditoria, tá? Então, quando você estiver aqui e tiver tudo laranja, significa que tem um problema grave, mas eu não consigo aqui identificar agora uma prova. Dificilmente você tem um problema de prova que entra nessa auditoria, né? Normalmente é aluno que não estava cadastrado ou coisas deste tipo. Deixa eu ver se eu seleciono um outro caderno aqui e consigo identificar pelo menos um aluno com algum probleminha. Realmente vai ser muito difícil, porque o sistema ele tem, gente, assim, um índice de erros muito, muito baixo. Então, você dificilmente vai encontrar, olha, aqui, por exemplo, quinto ano, ó, essa é uma avaliação feita por quinto ano, ó, não tem um problema na hora da correção. Mas, gente, vamos entrar agora na parte de relatórios. Então, eu já tenho essa prova específica, vou entrar agora na parte de relatórios, que lembra que eu falei, é o nosso filé mignon, ou nosso glúten, ao molho madeira, como você quiser também. Aqui você entra na parte de estatísticas, e aí na parte de estatísticas, você consegue ver aqui os pontos fracos, fortes e uma série de outros relatórios até complexos, tá? Então vamos lá. Vou selecionar aqui qual turma eu quero ver. Eu quero selecionar, vamos lá, o primeiro ensino médio, turma 111. Selecionei. Então vamos lá. Que avaliação específica? Eu quero pegar a avaliação diagnóstica, tá?
A avaliação foi feita em 2 dias, então eu seleciono 2 dias, os 2 dias. Ele vai juntar, tá? Todas as questões trabalhadas nesse simulado. Selecionei, agora eu vou clicar em filtrar. Pronto. Eu sei que é o seguinte, gente, nessa avaliação do simulado, a maioria alcançou 58%, tá? Nessa prova específica, essa turma só teve 39% de aproveitamento, tá? Como é uma avaliação de diagnóstico do início do ano, então a gente põe realmente um conteúdo para ver em que nível que a escola está. Olha o que a gente tem aqui de relatórios. Eu consigo, por disciplina, saber a porcentagem de acerto, tá? Eu consigo ver a quantidade de respostas corretas, tempo médio. O tempo médio vai estar zerado porque é uma avaliação impressa. Se fosse uma avaliação online, você teria, inclusive, a média por segundo, tá? Quantos segundos, normalmente, eles responderam a questão 1 ou por disciplina, né? Aqui embaixo, gente, você teria também o quê? Ó, por aluno, tá? Quantas questões cada aluno selecionou. Então, por exemplo, ó, de 25 questões em português, a Agatha acertou 20. Aí você fala, Bruno, eu queria, inclusive, dar uma nota. Eu sou professor português, quero dar uma nota, mas 25 para 20, eu vou ter que transformar em porcentagem. Basta clicar aqui, ó, em notas. E aí você já tem uma média, tá? Então, 20 questões de 25 é equivalente a 80%. Tá? Esse aluno aqui, por exemplo, dentro de matemática, alcançou 64, tá? Você vê o desempenho individual de cada aluno, tá? E a nota média dele. Isso é só o início dos relatórios, tá, gente? Aqui embaixo você vai encontrar também outras porcentagens de acerto da turma inteira. Então, por exemplo, dentro do caderno 1, história, 42% da turma foi bem, tá? Então, um número baixo. De biologia, olha só, 29%. Então, é uma questão que a coordenadora e o professor precisam levar em consideração para retomada de conteúdo, etc. Tá bom? Aí você subindo aqui, você vai ter o relatório, talvez um dos mais importantes, que é o relatório de pontos fracos e pontos fortes, que eu levantei, lembra? Então, nesse simulado, como a minha turma foi? Lembrando, aqui eu estou vendo da turma, mas eu posso ver só de alunos individuais também. E aí, isso é bom para a orientadora. Na hora de atender o pai, por exemplo, ela pode entrar aqui e selecionar só aquele aluno específico. Você tem essa opção. Aqui nós temos também, além dos pontos fracos e fortes, que vai te dar um norte muito positivo sobre o que você tem que realmente retomar e não, você tem aqui, gente, a parte de alunos para ver a quantidade de respostas certas, e eu acho que um dos melhores relatórios, que é o relatório de questão. Olha o poder deste relatório. Na questão 1, olha só, qual é a questão? Se eu clicar aqui, ele vai abrir, né? Leia o texto, tal, foi uma questão de história. O desempenho da turma foi 56%, tá? Mas veja só, 19 alunos optaram por questão A, que era a questão correta. Só 4 foram na B, 5 na D, 6 na E. Essa é uma questão que necessariamente você precisa fazer a retomada? Não. A maioria foi na A, tudo certo. Mas vamos ver, por exemplo, essa questão número 4, extremamente preocupante. A maioria foi na A e não era a resposta correta. E veja, a minoria acertou, só 3 alunos, porque 6 acharam que era C, 4D e 4E. Você vê a minoria esmagadora. É uma questão de história que precisa ser retomada? Com certeza. Então você, professor, vai ter assim um raio-x muito simples e profundo do que precisa retomar, como seus alunos têm ido, suas turmas têm ido nestas avaliações. Esse gráfico você vai ter tanto por avaliação como por um grupo de avaliações também, tá bom? Então, gente, aqui nós temos o relatório mais novo, que é a composição de notas. Dá uma olhada no que este relatório faz por você. Você consegue entrar aqui, selecionar a turma, tá? Então, esse relatório serve para você passar as notas para o SAD, porque por enquanto, gente, o que você consegue de nota aqui não vai para o SAD automaticamente, mas nós estamos caminhando para isso. Quem sabe no futuro a gente tenha essa surpresa. Então, aqui eu entrei na avaliação do aluno, veja só nessa turma, eu tenho 2 provas e um monte de listas, certo? Então, vamos supor que eu queira fazer agora criar pesos diferentes para esses alunos. Então, vamos lá. Se eu quiser avaliar, por exemplo, a prova diagnóstica, então eu posso tirar a seleção, tá?
tirei a seleção. Sei que, por exemplo, esse aluno Matheus, tá? Ele, lembrando aqui, eu estou com peso 10, né? Esse peso individual por prova pode manter 10, não tem problema, porque aí ele não altera aqui, ó, tá? Então, esse aluno tirou 2,4 e na prova do segundo dia, 2,7. A média 2,5. Aí você fala, Bruno, mas as provas na minha escola têm peso 8. Basta alterar aqui, ó, peso 8. Olha o que vai acontecer. Você seleciona peso 8 e seleciona fazer média e somar mantendo o peso. Agora eu sei, ó, que aquele 2,5 que apareceu, na verdade, eu tenho 2 de média do aluno. Tá vendo? Então, se o aluno acertou 100% da prova na primeira e na segunda, quanto ele vai aparecer de média se eu coloquei peso 8? 8. Vai aparecer 8. Aí eu subo aqui, Bruno, agora eu não quero mais... eu quero fazer agora uma somatória de listas, tá? Lista de exercício. Porque os meus alunos aqui na escola, o peso de lista de exercício é 2. Então eu quero saber qual é a média. Então você vem aqui, gente, ó, listas de exercício, você pode pôr o peso 2 e selecionar fazer média e somar. Pronto. Aí eu tenho aqui, ó, Matheus, quanto que vai para o SAD de listas? 0,3. Ágata, 1,2. Foi bem. Tá vendo? Então, gente, esse é o tipo de relatório que você tem à disposição, professor, para poder te ajudar e muito na hora de levar também as questões para o SAD, tá? Então, voltando aqui, ó, você tem o canal do YouTube nosso, CPB Edu. Você tem também, dentro de todas as telas do sistema, esse chatzinho, que tem 3 pessoas em tempo integral, pelo menos garantido até o início agora de julho, tá? Depois nós vamos verificar se nós vamos assumir o suporte ou vamos manter essa equipe. Você tem também o WhatsApp, que é aquele número, e tudo à sua disposição para te atender, tá bom? Gente, eu vou tirar agora, eu vou estopar a parte de compartilhamento. Se você tiver alguma dúvida, pode estar preenchendo aqui ao lado para eu estar dando uma lida, tá? Lembrando que esse treinamento ele foi gravado. Além desse treinamento, nós temos outro bem parecido e à disposição lá no canal do CPB Edu, tá? Então eu estou vendo aqui, acho que não teve nenhuma dúvida específica, mas podem depois, em algum momento, concentrar, mandar ou para a professora Esther, ou para a sua coordenadora, ou posta diretamente lá no WhatsApp, ou lá no itemzinho azul. Nós queremos ter várias formas, professores, de conseguir atender você, tá? Preciso levantar algumas coisas. Nosso sistema de atendimento de WhatsApp, ele está começando agora. Nós temos muitos professores no Brasil, então talvez demore um pouquinho para a resposta chegar, mas nós queremos, em breve, quando acabar o primeiro semestre, adaptar o índice analisar o índice de dúvidas que foram encontradas, para que a gente levante isso para a diretoria da CPB e talvez a gente aumente o número de pessoas para te atender. Mas, gente, o nosso foco principal é poder analisar, entregar uma ferramenta fácil para que você faça as suas análises, corrija suas avaliações com o celular, utilize as suas avaliações que você tem no Word dentro da sua avaliação, utilize questões sobre o professor, mas que você consiga, professor, ter mais tempo para você, para sua família, tá? Com essa ferramenta, tá? Então, para que você ganhando tempo para corrigir, para analisar, você consegue dedicar mais tempo para sua família, você consegue dar mais tempo para que você crie melhores avaliações. A mesma coisa para a coordenação, para que ela tenha mais tempo de acessar as provas, tá bom? Então, vamos lá para as dúvidas. Se quiserem escrever ou, de repente, liberar o microfone uma pessoa por vez, e aí o Cláudio pode assumir essa questão e eu vou respondendo, tá? Então, vamos lá. Questões abertas só... Não. A pergunta é, questões abertas só vale para provas impressas? Negativo. Tanto provas online como impressas. O processo de criação da prova, gente, é o mesmo, tá? É o mesmo para tanto provas online como impressa, tanto para provas como simulado como lista. É a mesma telinha. E nós deixamos todas elas iguais para que você não tenha dificuldade. Depois que você aprendeu como usar uma, você vai poder utilizar outra. Aí a diferença é, lembra que eu coloquei o peso, que eu mostrei para você, o peso diferente? A ideia é só ter grupo de avaliações diferentes para que você sete pesos diferentes por grupo de avaliação, tá bom? Então essa é a resposta dessa primeira pergunta.
Nós temos mais alguma pergunta? Você pode escrever no chat. Basta mexer o mouse na tela, você vai ver embaixo um balãozinho. Basta clicar e já digitar que aparece aqui a dúvida para que eu responda, tá bom? Além desse treinamento, enquanto você está escrevendo a sua dúvida, se você tiver, nós teremos outros treinamentos também, tá? Outros momentos desse. A professora Esther vai estar comunicando, mas a princípio esse treinamento vai estar gravado. Se for um pouquinho rápido, você perdeu alguma coisa, ou você chegou um pouquinho depois do início, não se preocupe. Este treinamento e um outro, que é um treinamento completo, você vai identificar dentro do CPB Edu. Tá ok? E aí você vai poder assistir depois com calma e adiantar até aquela parte específica que você, de repente, encontrou dúvidas, tá bom? Bom, gente, eu acho que a princípio nós não temos aqui outra dúvida, e isso eu fico muito feliz. Eu espero que, assim como muitos outros campos, onde a gente já tem colhido muitas mensagens de agradecimento, de uso, que você também consiga ter um ganho substancial no seu dia a dia. Um dos objetivos que a gente tem, como eu falei para vocês, é melhorar o seu dia a dia, professor. Mas aí eu lembro o seguinte, esse é um sistema nosso, da educação adventista, da Casa Publicadora Brasileira. Se dentro desse processo você tiver uma sugestão para melhorar a sua experiência no sistema, ou que você quer corrigir um probleminha e tal, mande para nós. Eu gosto de contar que eu tenho um casal de filhos. São 2 bebês, né? Meu filho tem 3 anos, é o Guilherme, fez aniversário ontem, inclusive. Eu estava viajando, nem consegui dar um beijinho nele no dia. E a Giovana com 2 anos. E um dia na cozinha, eles foram lá, eu deixei um segundo, gente, não, uns 3 minutos. Eles pegaram um pote de margarina, derrubaram na cozinha, passaram a mão, pintaram a cozinha inteira. Qual vontade eu tive, né, gente? Pegar eles e fazer o quê? Jogar eles fora no lixo. Estava tão sujo que foi a vontade que eu tive. Mas como eles são os nossos filhos, né? A gente não faz isso. Aí eu peguei eles, fiz o quê? Coloquei lá na máquina de lavar, para eles baterem lá uns 2 minutos, pronto, não precisei jogar eles fora. Mas eu conto essa história, gente, para a gente entender o seguinte. O filho é nosso. A gente quer educar, a gente não quer jogar ele fora, não é verdade? Então, se você tiver outras dificuldades, sugestão, por favor, mande para nós, ou mande para a professora Esther, ou mande, aliás, para a coordenadora da sua associação específica, né? Ou para o seu TI. Ele tem acesso a esse vídeo, aos pontos de atendimento, e nós vamos estar contribuindo. Nós temos aqui uma outra dúvida. Se tem como alimentar o SAD. Como eu falei, ainda não está integrado, tá? O SAD quem cuida é o IATEC, é outra instituição da igreja, mas eles têm diversas vezes nos procurado e pedido que a gente faça a integração, para o aluno sair da nota aqui e já cair lá dentro do SAD. E nós estamos, assim, muito felizes com essa possibilidade, nós estamos estudando e, dependendo do uso, se for um sistema que vai atender também a este campo, nós queremos sim, talvez aí para o ano que vem, depende de uma série de análises, já pegar essa nota e já aparecer lá dentro do site para que você não tenha nem que copiar e colar ou ter que fazer esse processo manualmente, tá bom? Gente, eu agradeço muito o tempo de vocês, esse momento foi riquíssimo para mim, agradeço mais uma vez a professora Esther, que tem nos procurado, tem mostrado um interesse incrível de estar trazendo coisas novas e soluções. Eu fico muito feliz de ter uma parceira aí na União e quero me colocar também à sua disposição, professora Esther, ao Cláudio, o pessoal de TI também da União. A ideia é que bons projetos, soluções e relatórios estejam chegando para você, grupo de professores. Tá bom? Eu posso fazer uma pergunta? Desculpa invadir aqui. Por favor. Você colocou todos os nossos alunos cadastrados já nesse programa, certo? Isso, exato. Então, a partir de agora, o professor já encontra a turma lá? Essa é uma pergunta que eu tenho para fazer. Sim, ele já pode criar uma prova, já vai aparecer a turma dele. Lembra quando eu faço aquela parte de configuração depois que seleciona as questões? Ele já pode selecionar a turma lá. Se tiver um aluno que fala assim, mas eu não recebi, ou você percebeu que o nome dele apareceu, basta pedir que ele faça o cadastro no portal, que agora está muito mais fácil. Ele só precisa do número de matrícula dele, um e-mail e senha. Quando ele faz o cadastro no portal, imediatamente ele entra lá. Mas como como a União Nordeste Brasileira entrou recentemente, a menos que o aluno tenha entrado depois do início do mês 4, todos os alunos estão lá cadastrados, tá bom?
Então, você não terá problema para fazer provas escritas. Agora, se for uma prova online, uma lista online, um simulado online, aí o aluno tem que fazer o cadastro, senão ele não tem como acessar o aplicativo, nem como acessar o cpbdu.me para poder responder. Mas os alunos já estão cadastrados para as provas escritas, que são corrigidas ou com o scanner ou com o celular. Bruno, boa noite, Bruno. Jefferson aqui do Adventista do Recife. Só uma perguntinha. Pois não, professor. É possível essas notas que forem geradas através das provas, né, que os professores vão elaborar, essas notas já irem para o SAD? Sim, professor, nós estamos conversando com o IATEC, tá? Eles querem ver essa implantação a nível de Brasil primeiro, e em seguida a gente conseguindo atender bem. Hoje, gente, como eu falei, o sistema, eu nem nas melhores hipóteses, nas minhas previsões, eu imaginava que seria tanto sucesso assim. E nós temos mais de 60 mil provas corrigidas já dentro do sistema até 2 semanas atrás. Quase 60 mil. Então, se tudo continuar desse jeito, nós queremos sim passar para uma integração. E aí, as questões e provas que foram feitas dentro do sistema já iriam as notas para o SAD. Mas primeiro, nós estamos assim, no primeiro ano, né? Ouvir quais são os problemas, as suas dificuldades. A gente tem recebido, gente, muito poucos problemas ou notificações, quase zero, porque a gente testou muito antes de homologar. A gente tem uma preocupação muito grande na hora de liberar uma aplicação para todo o Brasil. Tá bom? Então, sim, nós temos essa possibilidade. Nós vamos analisar essa homologação no primeiro ano para depois evoluir para colocar essas notas dentro do SAD. Tá bom? Gente, mais alguma dúvida? Tem mais uma pergunta ali, ó, do Everton. As questões, olha lá, dá uma olhadinha. Excelente pergunta, professor Everton, excelente. Toda questão que você adapta ou questões próprias só ficam à disposição de você, professor. Primeiro, por que ele não pode ir para o banco de 70 mil questões? Porque ela não passou por uma curadoria, né? Então ela fica à sua disposição. E outra coisa, ele tem seus direitos autorais também, né? Então, se você quiser compartilhar a sua prova, aí outros professores vão poder ter acesso. Mas as questões que você cria, a não ser que você compartilhe a sua prova, ela só fica para você utilizar. E se no ano que vem quiser utilizar ela, se você já utilizou esse ano, você poderá fazê-lo também. Tá bom? Perfeito, Bruno. Eu gostaria de te agradecer imensamente, viu, pela sua atenção conosco. O Bruno já esteve aqui falando com as coordenadoras de campo e hoje colocou mais uma vez, eu sei que sua agenda é apertada, recém você chegou do Rio de Janeiro, já tem agenda para os outros dias, ele vai estar conosco 2 momentos, né, nesse mês. E eu agradeço a sua disponibilidade, disposição também em estar conosco, viu, Bruno? Que Deus abençoe ricamente seu trabalho. Agradeço também a CPB aí pelo portal que tem ficado tão interativo. E eu já faço aqui um convite. Quem não tem ainda o seu cadastro, por favor, é o primeiro passo para ter acesso a todas essas informações, tá? E agradeço de coração a você, nosso professor, que numa noitezinha chuvosa aqui do Nordeste brasileiro, está aqui ligadinho com a gente, tá bem? Muito obrigado mesmo pela sua participação nessa aula. Bruno, muito obrigada. Você nos dirige uma prece para encerrar essa aula? Com certeza, professora. Eu quero dizer que vocês são total nossa prioridade. Professor Alexander, professor Harrison, manda um super abraço. A CPB realmente tem, assim, apostado muito para se aproximar mais do professor. A partir de agosto tem um monte de novidades novas no portal. Vocês vão ver uma série de gráficos diferenciados para que você, professor, coordenadora, consiga ver de uma forma mais clara o que acontece dentro da sala de aula, tá bom? Gente, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado.